próximo passo é o seguinte, bom, eu preciso de serviços de rede. Então o HTTP tem os seus procedimentos, aí você sabe que a parte toda de segmentação, controle de fluxo, confiabilidade, retransmissão, o TCP vai executar. Tá, mas e a parte de determinar caminhos e produzir os pacotes IP? O TCP não faz. O HTTP não faz, o TCP não faz, eles precisam de um outro protocolo. Esse protocolo, por exemplo, pode ser o IPv4 ou IPv6. Esses dois protocolos, eles estão mapeados para a camada de internet da suíte TCP/IP ou do modelo de referência OSI. Então, endereço IP de origem, endereço IP de destino, qual protocolo de camada superior ele está transportando. São funções de IP. O pacote IP é produzido pelo IP, com a adição do seu cabeçalho. E é necessário. Sem IP você não tem rede, não tem comunicação na rede, não tem como. Pode ser IPv4 e IPv6 que não são compatíveis. Então, um host IPv4 fala com um host IPv4, um host IPv6 fala com um host IPv6. Por mais que alguém fale assim, mas Léo, e o NAT64, e papapá, cara, deixa isso de lado aí. NAT não é, na verdade, um protocolo. Vou discordar aqui, ele é um serviço. Ele é um protocolo até em alguns aspectos, como exemplo de procedimentos, mas não é de fato um protocolo. Mas deixa ele quieto aqui. E pode ser associado a uma funcionalidade, uma feature, um recurso embarcado em dispositivos intermediários, inclusive na tua própria casa. O teu roteador doméstico aqui, que a gente chama de roteador CPE, o roteador que está na casa do cliente. Dentro dele já tem um NAT rodando aqui. E muito provavelmente você está rodando um NAT aqui também. Não você, né, mas o teu provedor. NAT 444, Double NAT 44 e outras técnicas de NAT. Então, o NAT é um serviço. Ele pode ser, sim, especificado. Esse cara está na camada da internet. Tudo bem. O protocolo ICMP é um exemplo de um protocolo cuja proposta são mensagens. Majoritariamente isso, mas não somente isso. Aí mensagens compram. Você talvez não saiba nada sobre rede de computadores, mas duvido que você nunca tenha feito um ping na tua vida. Você nunca fez um ping num servidor de jogos, por exemplo? Tá lento, dá um ping, tá com tantos milissegundos de latência. Você deve ter feito isso. Caso você não saiba, o ping ele invoca o protocolo ICMP. Mais especificamente a mensagem chamada echo. Essa mensagem echo ela é o type 8, código 0. E a resposta do ping, de fato, é um ICMP também. A mensagem é a resposta do echo, que é o echo reply. O type é 0 e o código é 0 também. Então, se você já usou o ping alguma vez na sua vida, você, por tabela, invocou o ICMP. O ICMP é muito usado para notificação de problemas na comunicação na rede. Exemplo, o computador de destino não pôde ser encontrado. A rede de destino não pôde ser encontrada. Algum roteador no meio do caminho te mandar uma mensagem, eu tive que descartar o pacote que você mandou, porque o tamanho dele era maior do que da interface de saída que eu tinha aqui, e você falou para não fragmentar. Dentre procedimentos desse tipo, sabe? Então, o ICMP é muito usado para notificar problemas e para fazer alguns testes de diagnóstico, dentre outras coisas. Isso no IPv4. Já no IPv6, o protocolo é outro, não é o mesmo ICMP. Diferenças entre, assim, básicas, tá? Entre IPv4 e IPv6. O IPv6 ele é necessário, porque o IPv4 está esgotando, e muito provavelmente está em os dois protocolos hoje. Há uma ligeira preferência por IPv6. Então, se tudo der certo, você tem nos dois protocolos. Se tudo der certo, a tendência é que você se comunique com o YouTube por IPv6, tá? Beleza. E esses protocolos não são compatíveis. Você não pode pegar um host IPv4 e falar com um host IPv6, que não vai acontecer isso aí, obviamente. E o que mudou de toda a suíte TCP/IP com relação a um protocolo e o outro? Os protocolos de camada de aplicação, quase todos, são os mesmos. O HTTP é o mesmo, o IMAP é o mesmo, o POP3 é o mesmo, o SMTP é o mesmo,
O DNS é também o mesmo, embora haja registros adicionais, mas é o mesmo protocolo. Já o DHCP ele já muda. DHCP V4, DHCP V6. Esses caras mudam. Mas todo o resto é praticamente só o mesmo protocolo para ambos IPv4 e IPv6. Na camada de transporte, o TCP é rigorosamente o mesmo TCP. O UDP, rigorosamente o mesmo UDP. Não muda, é o mesmo protocolo para os dois endereços. Já na camada de internet, IPv4 é um protocolo, IPv6 é outro. Aí nós temos o ICMP aqui, irmão. Aí o ICMP do IPv4 é totalmente incompatível com o ICMP do IPv6. Então, no caso do IPv6, o protocolo ICMP é o ICMP versão 6. Ele é único. Então, são os protocolos que mudaram. Assim, vou dar a lista resumida, tá? DHCP V6 e o ICMP V6 e o próprio IPv6. Tem outras coisas que eu não vou falar, né? O OSPF V3, pronto, tá bom, não importa o OSPF. Aí tem alguns poucos protocolos que mudaram, tá? Mas no geral transporte e aplicação é a mesma coisa. Só que no caso do IPv6, o ICMP-V6 ele é muito mais do que um protocolo de mensagens apenas. Ele não é mais um coadjuvante, que, assim, grosseiramente falando, não que isso seja bom, mas em tese é até possível você eliminar o ICMP do teu projeto, fazer filtro das mensagens ICMP no IPv4, embora isso possa comprometer algumas funcionalidades do tipo, você não consegue falar com fulano ou com ciclano, mas você consegue falar na rede. Sim, verdade. No IPv6 não. Sem o protocolo ICMP versão 6, você não consegue se comunicar na rede por completo. Por quê? Aí vamos para a parte final da brincadeira toda. No caso do IPv6, o ICMP-V6 ele é mandatório. Por quê? Porque ele é muito mais do que um protocolo de mensagens apenas. Ele não é mais um coadjuvante, ele é um protagonista. Numa rede de computadores, temos a camada de aplicação com os protocolos de aplicação. Esses protocolos, por exemplo, HTTP, e todo mundo aqui, obviamente, precisa de serviços de transporte. E esses serviços de transporte são prestados pela camada de transporte, mais especificamente os protocolos TCP ou UDP. No caso do TCP, do HTTP, o protocolo de transporte TCP, que precisa de serviços de rede, que podem ser pelo IPv4 ou pelo IPv6. Aí vamos falar do IPv6. Aliás, vamos falar do IPv4 primeiro. No IPv4 é o seguinte, se você acessou o servidor do YouTube pelo nome e já sabe qual que é o endereço IP de destino, o HTTP passa aquilo para o TCP, que passa por IP, que implementa. Só que como é que você vai transmitir pela rede de fato? Como é que você vai entregar aquilo na rede? Botar no meio físico, no cabo, ou lançar pelo ar? Nessa hora que você precisa dos protocolos e dos procedimentos da camada de acesso à rede. Numa rede de computadores, a entrega efetiva de dados ocorre nas camadas 1 e 2 do modelo OSI, ou seja, camada física e camada de enlace de dados, ou camada data link, o que na suíte TCP/IP consolidamos numa única camada chamada camada de acesso à rede. Então a entrega, assim, toma, é seu, acontece ali e não onde reside o IP, caso você não saiba. Em outras palavras, você precisa de quê? Qual que é a rede por onde o IP está sendo transportado? Na minha casa aqui vai ser o Ethernet, tá? Estou na rede cabeada agora. Então, eu vou usar isso aqui. É por aqui que eu vou transmitir. O Ethernet, ele tem seus próprios endereços físicos. O IPv4 e o IPv6 são endereços lógicos. O Ethernet é endereço físico, o que nós chamamos de MAC, Media Access Control. Endereço MAC. É um endereço de 48 bits de comprimento, expresso em hexadecimal, blá blá blá. Vamos falar dele depois com muita propriedade. Esse endereço está codificado na tua placa de rede do teu computador e nas interfaces dos roteadores. Então o que o teu computador vai fazer basicamente é o seguinte, eu quero falar com esse IP. Aí ele já sabe o seguinte, uma coisa ele já sabe, se esse IP de destino está na mesma rede que o seu computador ou está em outra rede IP. Cenário hipotético número 1. O IP de destino com o qual o seu computador quer se comunicar está na mesma rede que você. O que o teu computador vai fazer? Bom, eu tenho que mandar para o endereço físico dele, diretamente. Qual que é o endereço MAC
desse destinatário você conhece? Aí o seu computador nessa hora ele vai olhar uma tabelinha, ver se ele já conhece, se ele já tinha anotado isso antes. O IP 1, o MAC é 1, não tem. Aí nessa hora ele estaciona o pacote e vai invocar o protocolo de resolução de endereços, que é o ARP. Ele que vai fazer essa resolução entre endereço IP e endereço físico. Então, basicamente, se você não sabe qual é o endereço MAC do destinatário, você vai fazer uma pergunta na rede. Galera, porventura aí, quem é o endereço IP 1, exemplo? Me responde com o teu endereço MAC. Aí todo mundo vai escutar, mas ninguém vai responder, só aquele cara vai te responder. Tá aqui, meu MAC é esse. Aí você já consegue, com base nessa resposta, montar um quadro Ethernet, onde o seu endereço físico MAC é a origem e o do camarada é o destino. Então é MAC para MAC, não é IP para IP. Você acha que é IP para IP, embora na camada lá, na pilha de protocolos, um IP vai falar com o outro, mas a entrega na rede, toma aqui, ó, camadas 1 e 2. Então você precisa dos endereços físicos, tá? E o ARP é quem vai te salvar nessa hora. O ARP ele é mandatório, tá? E no IPv6? O IPv6 não tem ARP. O mecanismo do IPv6 não implementa ARP. Ele implementa um procedimento chamado Neighbor Discovery. Ou seja, ele vai usar duas mensagens específicas, chamada Neighbor Solicitation e Neighbor Advertisement, NSNA, que são mensagens, são types do protocolo ICMPv6. Então, o ICMPv6 é quem é de fato exigido para você saber qual que é o MAC de um determinado IPv6. Entendeu? Por esse motivo, sem o ICMPv6, você não tem sequer uma comunicação funcionando em IPv6 numa rede. Ele é mandatório. No IPv4 não, ele é um coadjuvante. Quem faz esse serviço é o ARP, é um outro protocolo, sabe? Isso será falado com bastante qualidade, detalhes, quando entrarmos na batida do IPv6 aqui na playlist. Para finalizarmos, não para finalizarmos por completo aqui, vamos olhar aqui no caso do ARP. O ARP é interessante. O episódio anterior sugeria que na camada de acesso à rede não há componentes TCP/IP, porque isso é o que o material para iniciantes do curso ITN sugere. Eu tenho usado o mesmo material, porque é o material que todo mundo está estudando, tá? Dos meus alunos, etc. E esses desentendimentos ali. Aí, assim, vou até apagar aqui a tela de novo, vou escrever aqui, fazer umas ressalvas. Pô, o SLAAC não é um protocolo, ele é um procedimento do ICMPv6. A REST também não é um protocolo, é um estilo de arquitetura que usa HTTP, tudo bem. ARP, o ARP ele é um protocolo de fato. Só que é o seguinte, irmão, ele está na camada de acesso à rede. E sim, ele está. Apesar da função dele ser resolver IPv4 para MAC, endereço físico, ele não é. Quem transporta o ARP de uma rede? O ARP ele é transportado diretamente pelo Ethernet. Então tem o cabeçalho Ethernet e o ARP. O ARP não é transportado pelo IP, ou seja, Ethernet, IP e ARP. Não, o ARP roda direto sobre o IP. Então ele não é um componente, em termos de transporte, de payload e tal, associado à camada de internet ou camada de rede do OSI. Não, não é. Então ele de fato é um protocolo de camada 2. Mas só que o slide anterior, o episódio anterior sugeriria o quê? Não. Sugeriu o quê? Que o ARP, que na camada de acesso à rede não há componentes IP. Não, na verdade, o ARP exemplo clássico aqui. Então essa parte é interessante. Uma outra coisa que eu discordo, eu vou falar daqui a pouco também dos protocolos de roteamento. Não, vou falar deles agora. O que são protocolos de roteamento? É um protocolo que quando você configura roteadores, ou você coloca as rotas manualmente, que chamamos de estáticas, tá? Que você sempre vai precisar de rotas estáticas numa rede, mas no geral, em redes maiores, além das poucas rotas estáticas, a maior parte delas são rotas oriundas de protocolos de roteamento. E tem vários tipos, não vou detalhar os tipos agora, de interiores, exteriores, de vetores de distância, estados de link, enfim, deixa isso para lá um pouquinho. Mas são necessários. Não há rede sem protocolo de roteamento, principalmente em provedores de internet, em grandes empresas, ou em médias empresas, inclusive, você tem que ter protocolo de roteamento. Vamos falar de um caso aqui, sem detalhar o funcionamento dele.
o SPF ele é transportado diretamente pelo IP. Tem o SPF V2, né? Tem o SPF V2 para IPv4 e o V3 para IPv6. Vamos falar do SPF para IPv4. Ele é transportado diretamente pelo protocolo IP, mais precisamente o protocolo número 89. Então ele troca informações sobre redes com roteadores vizinhos, mantém uma topologia das áreas, aquela coisa toda tal, e as mensagens, né? Hello, DBD, LSR, LSU, LSA, que a gente vai falar disso depois, todas elas são transportadas pelo IP diretamente. Ou seja, não há protocolos de camada de transporte. Então isso coloca o SPF de fato como um componente de camada de internet ou de camada de rede do OSI. Tudo bem. O EIGRP, que é proprietário Cisco, mas que alguns fabricantes já podem utilizar, protocolo número 88. Né? E mesma coisa, todas as mensagens do IGRP funcionam sobre o IP diretamente. E BGP, que é o principal protocolo aqui nessa questão, porque é o protocolo da internet. Se você está se comunicando aqui no YouTube e conferindo esse vídeo, graças ao BGP aqui. Bom, BGP é um protocolo de roteamento. Troca informações sobre rotas, sobre redes, sistemas autônomos, tranquilo. Quem transporta o BGP? Bom, o BGP está aqui. BGP está aqui. O protocolo de transporte do BGP é o protocolo TCP. Mais precisamente, não nas duas pontas, tá? Mas, a gente fala assim, porta 179. Quem transporta o IP? Vamos falar do IPv4 aqui então, né? Quem transporta o TCP? Pode ser IPv4 ou IPv6. Vamos falar do IPv4 que é mais fácil. O protocolo aqui é o número meia dúzia para o TCP. TCP meia dúzia. E o IPv4 ele é transportado pelo Ethernet. Tá? Cujo Ethertype para IPv4 é 0800. Então você vê que o BGP ele é um protocolo rodando no topo de outro protocolo, sendo transportado por outro protocolo, e tem um outro protocolo. São 4 protocolos aqui, irmão. Olha para essa ilustração. BGP, ele está na camada de internet, só que ele é transportado pelo TCP, que é um cara que está acima dele. Entendeu? Por que as pessoas costumam fazer isso? Porque o BGP é um protocolo que troca informações sobre prefixo, sobre rede, convergência, entendimento de roteadores, sobre destinos, aquela coisa toda, que são funções da camada de internet. Só que o BGP ele é transportado por mecanismos acima da camada da internet, então não faz sentido. Então ele está, na verdade, muito mais próximo de ser um cara de aplicação do que ser um cara de camada de internet ou camada de rede. Esse engessamento que o OSI e a suíte TCP/IP provoca, essa confusão. Então lá na frente, se você estiver mais conhecedor das coisas, mais acostumado com as coisas todas, aí você vai conseguir destravar essas dúvidas. BGP é um protocolo de camada de internet? Aí se você leu num livro, por ser um protocolo de roteamento, mas se você entende como ele é transportado, você vai falar, não. São as divergências entre especialistas. Então, na minha opinião, o BGP não é um componente de camada da internet. É um componente que está muito mais próximo de ser de uma camada de aplicação do que de uma camada de internet propriamente dito. Até mesmo porque, embora isso seja fora, off-topic aqui, obviamente, o protocolo BGP ele não é habilitado nas interfaces dos roteadores. Ao contrário de protocolos IGP, como é o caso do SPF. O BGP é um processo de software 100% centralizado, não é habilitado nas interfaces. Tá? Então isso já é uma característica do comportamento de uma aplicação. Ele é transportado por um protocolo da camada de transporte, que invoca o IP que é transportado sobre a internet. Então o BGP não era para estar aqui, era para estar lá em cima, mas vamos deixar quieto aqui. E para finalizar, cara, temos aqui os protocolos de link de dados. Também estão, obviamente, mapeados na camada de acesso à rede, o Ethernet. Vamos falar aqui dos procedimentos tanto de camada física quanto de camada de enlace de dados no OSI ali, né? Seus endereços MAC, por exemplo. E aqui o wireless, podemos os diversos e tantos padrões 802.11. Aqui nessa parte não há de fato componentes IP. Ethernet é Ethernet. WLAN é WLAN, SDH é SDH, PDH é PDH e por aí vai. São redes diferentes. O único componente TCP/IP mapeado na camada 2 do OSI ou na camada de acesso à rede da suíte TCP, de fato é o ARP, que o ARP, sim, ele é um componente
da switch, da CPIP, para o caso do IPv4. Assim, eu entendo que esse vídeo ele foi mais longo, bem mais longo que os vídeos anteriores, mas necessário. Eu poderia ter quebrado isso aqui em vídeos menores, até poderia ter feito, mas eu preferi botar isso num tiro só, para não ficar também capengando muito nos temas. E espero que você tenha curtido. Deixe seu comentário aqui, permita saber como é que está sendo o teu entendimento, a tua experiência, está curtindo, não está esclarecendo, estou aprendendo alguma coisa, porque isso que vai nortear o que eu vou gravar daqui em diante. Isso que está acontecendo sob demanda, tá? Não está tudo pré-gravado não, aos pouquinhos eu vou gravando, eu vou colocando. Permita-me saber se você está conseguindo absorver isso aqui, está te destravando principalmente, e compartilha com a galera se você acha que eu sou merecedor dessa exposição aqui, da galera, outras pessoas terem acesso a esse diálogo, esse bate-papo aqui. Um grande abraço, continue na playlist, bons estudos, bons projetos e até o próximo vídeo. Um abraço.